pois o samba está animado. O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Salve, salve, amante da língua portuguesa, concurseiro, concurseira imparável. Por cá, professor Marcelo Ribeiro, e hoje nós vamos começar mais um tema importante dentro do seu edital. Hoje o assunto é importantíssimo e você tem que dominar. Uma coisa eu garanto a você, desta aula você não vai sair o mesmo, certo? Você tem comigo aqui um compromisso, você vai ficar comigo e além disso vai compartilhar a nossa transmissão, quem está nos acompanhando pelo YouTube. Você que está nos acompanhando do conforto do celular pelo Objetivo Play, já sabe, né? Papel, canetinha do lado, vamos anotar tudo que foi importante aqui durante o nosso estudo. Galera do YouTube, tem aquela missão marota que é deixar o like e compartilhar também a nossa transmissão. Nós já vamos começar com tudo, chegando, chutando a porta, porque hoje é dia de estudar crase, ok? Professor, isso cai bastante. Nós já estamos construindo aqui o nosso entendimento, já estamos construindo aqui o nosso conhecimento acerca de vários assuntos e hoje chegou o pontapé inicial aqui para crase, certo? Só tudo que você precisa saber sobre esta temática vou passar aqui para você, beleza? E nós vamos testar tudo isso aqui nas nossas questões. Antes de mais nada, queria falar a você que está nos acompanhando pelo YouTube, que ainda não é assinante do Objetivo Concurso, você tem esta oportunidade, ok? Professor, do que o senhor está falando? Eu estou falando da nossa assinatura ilimitada. Meu parceiro está aqui com a tarjeta, a sua amostra. Você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da sua tela e vai adquirir a sua assinatura ilimitada do Objetivo Concurso. Por lá você vai ter acesso a todos os nossos cursos, todos. Além disso, você tem acesso a mentorias, a simulados que subirão para a sua plataforma, na sua preparação, todos os finais de semana. E além disso, a correção em vídeo, certo? Nós, professores, nos reunimos todo final de semana após o simulado e vamos mostrar para você, traremos até você à luz do seu gabarito com as respectivas pontuações. Bacana? Então, se você ficou curioso, quer fazer parte da tribo Objetivo, já sabe, tem essa oportunidade de entrar agora mesmo para a tribo a partir do QR Code que aqui está, adquirindo a assinatura ilimitada do Objetivo Concurso. Não esqueça também que nós temos os nossos cursos isolados na nossa plataforma. Então, se você está estudando para um determinado edital e acha que o valor, custo-benefício em relação ao estudo único exclusivamente para aquele edital é viável para você, então você pode ir lá e também adquirir o seu curso isolado na nossa plataforma, beleza? Dito isso, feitos alguns informes, nós vamos começar a nossa aula. Aula que eu já falei aqui, né? Já dei o indicativo, já passei aquele bizu.
que é uma aula de crase. Professor, crase é difícil? É não. Crase é impossível de se saber, professor? É não. Vai ser mamão com açúcar, eu tenho certeza que você vai dominar. Agora, vamos fazer uma coisa. Aqueles bizus furados, aquele tipo de decoreba, todos eles serão desconstruídos aqui na nossa aula. Todas as decorebas que provavelmente a maioria dos concurseiros sabem, vão cair por terra aqui na nossa aula. Professor, isso é para mostrar que não pode decorar? É não, isso é para mostrar que se você pegar uma banca mais inteligente, ela vai te dar um nó, certo? Então o primeiro passo aqui para você se ferrar é decorar. Então vamos juntos, vamos racionalizar o estudo, até porque, graças a Deus, você é perfeitamente capaz de desenvolver isso. Vamos racionalizar o nosso estudo, beleza? Tranquilo. Professor, o que é que eu preciso saber acerca da crase? Já vamos dar o pontapé inicial na nossa aula. Primeiramente, você precisa saber que crase, vou colocar aqui no cantinho, ó. Crase nada mais é que uma fusão, certo? Nada mais é que uma fusão. Crase é fusão. Fusão de quem, professor? Crase é a fusão de A mais A. Ó, A mais A. Bora lá. Quando eu tiver um A mais um outro A, isso é muito fácil. Eu vou estar ali diante da crase. Pergunta, professor, isso é importante? Muito importante, principalmente na escrita. Perceba. Se eu falo para você o seguinte, ó, eu me referi àquela mulher. Pergunta, eu tenho crase nessa frase ou não? Aí você vai racionalizar comigo. Ora, no simples falar, eu não consigo demonstrar a diferença entre haver a figura da crase ali ou não. Se eu disser, me referi àquela mulher. E aí, professor, o que é que eu vou fazer? Eu não sei, falando na expressão fonológica, expressão essa feita pelo meu aparelho, fonador, reprodutor do som, eu não consigo mostrar para você se há ali ou não a figura de uma crase. Agora, na escrita, isso não pode acontecer. Na escrita, eu tenho que marcar necessariamente, a fim de que venha cumprir o que prescreve a norma padrão, norma culta padrão, aquela que é cobrada no seu concurso, eu tenho de saber se a grafia se dá com crase ou sem a crase. Então, estamos racionalizando, você já sabe, crase é a junção de um A com outro A. Perceba, esse primeiro A, necessariamente, meu aluno, necessariamente vai ser uma preposição. O primeiro A é uma preposição. Vou ajeitar aqui porque está muito feio. Problema não. É uma preposição, certo? O primeiro Azinho aqui é uma preposição. Preposição. Ok? Ok, professor. O segundo Azinho aqui, você vai convir comigo que ou vai ser um artigo, ou vai ser um pronome, certo? Um pronome. Tranquilo? Tranquilo. Professor, então quer dizer que o primeiro A necessariamente tem que ser o A, solicitado preposição, não é verdade? Verdade. Então, por exemplo, eu gosto de alguma coisa. Essa preposição que vem do gostar, vale para cá? Lógico que não, porque estamos trabalhando com a preposição A, se alguém estiver regendo a preposição A. Beleza? Então, a primeira coisa que você precisa saber, a regra geral de uso da crase surge daqui, preposição mais artigo ou pronome. Eu vou falar para você que cerca de mais de 80% das provas, de questões de prova, saem daqui, de artigo, preposição e artigo, ou preposição e pronome, certo? Beleza? Tranquilo. Então você já sabe a definição, sabe que se parte de uma fusão. Agora eu queria mostrar para você o seguinte, essa etapa aqui é uma etapa muito simples, é o primeiro contexto que nós estamos construindo, certo? 80% das questões saindo daqui, você tem de saber associar esse contexto aqui, ó. Então vem cá. Seguinte, vou colocar um exemplo aqui para você e já vou começar a trabalhar alguns exemplos, certo? Vou trabalhar aqui 3 exemplos na categoria para que nós possamos evoluir no nosso estudo. Eu, enquanto professor, acho muito melhor trabalhar com um verbo conhecido e a preposição solicitada por este verbo, certo? Do que ficar inventando, ok? Acho muito melhor.
Tranquilo? Então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar o verbo, que é o verbo referir, certo? Eu vou colocar me referir a João. Me referir a João. Velha máxima. Me referir, tanto faz, certo? Foi uma dúvida do nosso colega na aula passada, se eu posso colocar me referir ou eu me referi. Tanto faz, certo? Joana, colocar um nome feminino. Me refiro a greve. Ou melhor, greves na praça. Exemplo. Greves na praça. Pronto, show de bola. Coloquei aqui 3 exemplos e nós vamos trabalhar em cima desses 3 exemplos, certo? Ó, se você já estudou este tema, você já deve ter escutado por aí o seguinte: 3 dogmas que você sempre escuta. O primeiro, diante de nomes próprios masculinos, não vai crase. Isso não é verdade. Isso não é verdade, certo? Não decora isso. Diante de nomes próprios femininos, a crase é facultativa. Isso não é verdade, professor? Ora, de certo modo passa a ser verdade, mas não decora sim. E por último, diante de palavras no plural, eu posso ou não utilizar a crase. Mas quando eu devo? E aí? E aí que o bicho pega. Por isso você vai começar a entender o uso da crase a partir da preposição mais o artigo. Tranquilo? Ou da preposição mais o pronome, mas daqui a pouco eu dou uma pincelada sobre isso. Ó, professor, eu sei que crase é preposição mais artigo ou pronome. Perfeito? Perfeito. O pronome, você sabe. Os pronomes, principalmente os que vão estar aqui dentro deste nosso rol, serão os pronomes relativos, sem sombra de dúvidas, e os pronomes demonstrativos. Então você já coloca aqui, ó. Nos relativos, eu vou colocar de vermelhinho aqui, ó, pronome relativos e também os pronomes demonstrativos, certo? Os relativos e os demonstrativos estão aqui dentro desse rol dos pronomes. Professor, e aí, na análise fria e seca, como é que eu vou fazer? Você vai começar assim, ó. Você precisa saber se alguém está solicitando a preposição, é o primeiro passo. Crase não é preposição mais artigo ou pronome? É o primeiro passo. Então, o que é que você vai fazer? Ora, o primeiro termo está solicitando ou não a figura de uma preposição? Bora ver, ó. Eu, ou me referi a João. Pergunta, o verbo referir, ele solicita uma preposição? Solicita ou não? Lógico que solicita. Pensa comigo. Quem se refere a alguém. Percebe que a preposição existe do verbo referir? Sim. Então, se eu tenho uma preposição e a preposição é a condição necessária, mas não suficiente, é a condição necessária para que haja crase, haver a preposição, mas não é dito aqui como condição suficiente para que haja a crase. Professor, qual que é a condição suficiente? Ter a preposição e a artigo ou pronome. Perceba, o termo a que eu estou me referindo aqui na minha análise é o termo João, ó, João. Professor, eu quero saber então, só basta saber se o termo João pode ou não receber o quê? Um artigo ou um pronome. Pergunta, João é o quê? É um substantivo. Perfeito? Perfeito. Antes de substantivo, quem é que vai acompanhar o substantivo? Olha, é a figura do artigo. O artigo acompanha aqui a figura do substantivo. Então, só pode ser um artigo. Aí eu vou pensar o seguinte, pode ser o artigo a, porque você sabe, eu tenho um artigo definido o e o artigo definido a. São os dois que eu tenho, o, a, os e as para o plural. São os dois que nós temos. Perfeito. Eu pergunto, pode ser o artigo a antes do termo João? Aí, para facilitar a sua vida, nós desenvolvemos a regra do sujeito, certo? Professor, como é que funciona a regra do sujeito? Vou colocar aqui mais para o cantinho, ó. E você vai partir para a regra do sujeito. Regra do sujeito. Regra do sujeito. Como é que funciona a tal da regra do sujeito, professor? Como é que funciona esse negócio aí? Seguinte, funciona assim, ó. Você vai pegar o termo a que você está se referindo, o termo que você quer saber se recebe ou não a figura da crase, e vai fazer deste termo o sujeito de uma oração.
Vem cá. Vamos fazer desse termo João aqui, ó, sujeito de uma oração aqui. Vou colocar João é gente boa. João é gente boa. Ó, João é gente boa. Perceba que João, nesta minha frase, nesta minha sentença, é o sujeito deste verbo, que é o verbo ser, ó. Ó, quem é o que é gente boa? João. João é o sujeito. Perfeito? Perfeito, professor. João é o sujeito. O que é que eu tô querendo mostrar para ti? Seguinte, antes do termo João, eu posso colocar o artigo a? Vamos ver, bora. Pergunta, a frase João é gente boa é aceita para você? Lógico que é, você vai dizer João é gente boa, é aceito, professor. Agora, a João é gente boa, você consegue aceitar essa frase? A João é gente boa? Lógico que não. Por quê? Porque o termo João é um termo masculino que só aceitaria o artigo acompanhando aqui o artigo o e não o artigo a. Perceba, a utilização do artigo ela é proibida. Então o que é que acontece? Por tabela, se usar o artigo é algo proibido, você está racionalizando. Eu não posso usar a crase aqui. Crase é preposição mais artigo, eu só tenho preposição, brother. Como é que eu vou usar a crase aqui? Beleza? Então aqui eu tenho crase proibida. O primeiro caso aqui da nossa frase, ó, crase proibida. Bacana? Bacana. Professor, é necessário que se faça toda essa análise? Essa análise é necessária? Primeiramente, em um primeiro momento, se você está começando o estudo agora, é necessário sim. Por quê? Porque eu conheço um monte de gente que prefere ficar decorando. Aí quando chega lá na frente, que vai entender que em um dado momento aqui, antes de palavra masculina, vai ter crase, aí ele fica, meu Deus, por quê? Vamos racionalizar. Então já guarda como é o procedimento. Para você evoluir ainda mais, vou fazer aqui os outros dois exemplos. Bora lá, ó. Me referi a Joana. Bora lá, tio. Como é que funciona aqui? O verbo referir, você já sabe. Quem se refere a preposição existe. Como é a regra do sujeito, vou lá, grifo o termo que eu quero, jogo para lá para a regrinha, ó. Joana. Mesmo exemplo, bora fazer da Joana o sujeito de uma oração. Joana é legal, ó. Joana é legal. Joana aqui é sujeito de uma oração. Bora lá. Pergunta. Se eu falar assim pra você, Joana é legal, você aceita essa frase? Lógico que você vai aceitar. Se eu dissesse assim, ó, cara, Joana é legal. Joana é gente boa. Você, poxa, professor, procede. É uma frase, uma sentença que aceita. Agora, se eu disser assim pra você, ó, bicho, a Joana é legal. A Joana é legal. Faz sentido pra você? Você vai dizer, professor, faz sentido também. Então, colocar o artigo aqui foi facultativo. Eu posso colocar o artigo, eu posso tirar o artigo. Colocando o artigo, a Joana é legal. Tirando o artigo, Joana é legal. Dá certo? Dá certo. Isso significa dizer que o artigo ele é facultativo. O que é que vai acontecer com a crase? Crase é preposição mais artigo, a crase aqui ela é facultativa. O que é que as regras nos dizem? A regra vai falar para você que diante de nome próprio feminino não vai crase. Mas só que a regra não te ensina a racionalizar. Eu estou racionalizando com você o porquê da coisa acontecer. Beleza? Tranquilo demais. Último exemplo aqui, professor, ó, me refiro a greves na praça. Professor, vamos fazer o mesmo procedimento? Mesmo procedimento, olha o azinho aqui, ó. O a existe do verbo referir. Pergunta, como é que a gente faz o outro restante do nosso proceder? Seguinte, joga o termo greves na praça pra cá, ó. Faz dele sujeito. Greves na praça. São importantes. Certo? Isso aqui foi o que eu coloquei como fazendo sujeito da oração. Você tá vendo aqui, ó. Tô colocando verbos aqui para transformar este termo em sujeito da minha oração. Agora aqui eu quero que você tome muito cuidado e olhe para mim. Tome cuidado, por favor. Seguinte, ó. Crase é a preposição mais artigo ou pronome. A primeira regra que você vai guardar. Seguinte, meu aluno. Greves na praça. Você já viu que preposição tem, né? Que é o verbo referir. Greves na praça são importantes. Se eu falar isso para você, faz sentido? Você vai dizer, professor, faz sentido. Greves na praça são importantes. Beleza? Beleza. Agora, se eu disser assim para você, ó. As greves na praça são importantes. Vai fazer sentido para você? E aí? As greves na praça são importantes. Professor, faz sentido.
Então dizer greves na praça são importantes faz sentido. Dizer as greves na praça são importantes faz sentido. Isso implica dizer que o uso do artigo aqui ele é facultativo igual foi anteriormente. Tranquilo? Tranquilo. Eu vou até marcar um xizinho aqui nesse A João aqui para ninguém pensar que o uso aqui pode, né? Então, esse carinha aqui é facultativo, não é verdade? É. Agora você vai ter que tomar cuidado, ó. Ó, vem comigo. Me refiro a greves na praça. Primeiro, eu posso utilizar aqui a figura só da preposição? Posso. Eu posso colocar só preposição aqui, ó. Sem colocar crase, professor, sem colocar crase. Eu posso deixar só preposição. Por quê? Porque usar a crase aqui, ou melhor, usar o artigo aqui, perdão, é facultativo. Usar o artigo aqui é facultativo, eu posso usar só preposição, verdade? Verdade. Agora, e é o peguinha de prova. Eu poderia utilizar aqui, ó, a crase, o azinho, sozinho, o A com crase só, do jeito que tá aqui, ó, eu me refiro a, esquece esse azinho de baixo, greves na praça. Poderia ou não? Ó o dedinho, ó, poderia não. Professor, por quê? Acompanhe de novo o quadro, ó. Neste meu exemplo aqui, o que foi que você percebeu? Eu usei a figura do artigo, mas quem foi que acompanhou o artigo? O Szinho aqui marcando o plural. É isso mesmo, ó. Então foram as greves. Esse as aqui é o artigo que acompanha o termo greves. Perceba, ou eu utilizo, no caso do plural, ou eu vou utilizar só preposição, ou eu vou utilizar as com crase, que é preposição mais artigo as. Bacana? Essa daqui é a regra principal e é mamão com açúcar. Você vai só treinar daqui pra frente, certo? Beleza? Mas não acabou que não. Isso aqui é o que representa, chutando aqui por alto, ó. Chutando aqui por alto, mais de 85% das provas, certo? Você vai perceber isso. As ocorrências aqui nas questões. Mais de 85% das questões saem dessa brincadeira aqui. Cara, isso aqui é tão fácil que você não pode perder, ok? Ok. Professor, mas tudo na vida é simples assim? Lógico que não, né? Lógico que não. A gente vai complicar um pouquinho. Isso aqui é a regra geral. Vou colocar um exemplo com demonstrativo, certo? Mesma coisa, ó. Mesma coisa. Me referi, ou me referi. Eu me referi, ou me referi. Me referi a aquele ou aquela homem, me referi àquele homem, me referi àquela mulher. Ó, professor, aqui vai crase ou não? Sempre. Sempre que eu tenho a preposição, sempre que eu tiver a preposição, mais a figura do meu pronome demonstrativo, como é o caso do aquele, como é o caso do aquela, sempre vou colocar a preposição, sempre. Olhe que o aquele referencia um termo masculino, mas mesmo assim ele vai poder sim receber aqui a figura da crase. Tranquilo? Tranquilo demais. Então assim nós já conseguimos dar uma pincelada neste primeiro tópico, nessa primeira regra que é preposição mais artigo ou pronome. Show de bola? Bora evoluir, bora lá. Agora eu vou falar um pouco sobre a crase. Crase. Aquilo que é importante, certo? Na sua prova. Para indicar lugares. Crase para indicar lugares. Aqui eu vou lançar a mão de um macetinho que vai facilitar a sua vida, certo? Não é do tio, mas nós podemos também nos apropriar, ó. O macetinho diz o seguinte: se você vai a e você volta da, se você vai a e volta da, o que é que vai acontecer, professor? A crase. A crase. Beleza? Beleza. Agora, se você vai a, ó o exemplo. Vai a. E. Volta. D. Não vai crase. Bacana? Não vai crase. Não. A crase. Não há crase.
Beleza? Belezinha, professor. Tranquilo. Até aí tá tudo bom, tá tudo bonito, tá tudo massa demais. Show. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Falar assim pra você, ó. Vou a Fortaleza. Primeiro exemplo, ó. Não, fazer logo assim. Vou a... Só um instante. Vou a... João Pessoa. Paraíba. Vou a João Pessoa. Vou a Fortaleza. Fortaleza, terra boa. Vou... Tá enquadrando aqui, galera? Né? Vou... Show de bola, show de bola. Vou... Colocar do ladinho aqui. Vou a Quixadá. Ó, tá aí 3 exemplos pra gente trabalhar. Professor, bora lá, vamos começar a bagaceira. Como é que vai funcionar a crase aqui para indicar lugar? Só se lembrar, só se lembrar. Você vai a, volta da, vai ter crase. Ó o exemplo. Vou a João Pessoa. O movimento retrógrado. Volto da João Pessoa ou volto de João Pessoa? E aí? Vou a João Pessoa, volto de João Pessoa ou da João Pessoa? Volto de João Pessoa. Então a crase aqui, ó, ela não existe. Por quê, professor? Porque só vale se for a, voltar da. Beleza? Segundo exemplo. Vou a Fortaleza. Vou a Fortaleza. Eu volto da Fortaleza ou volto de Fortaleza? Volto de Fortaleza. Só a preposição. Então aqui também não vai crase. Vou a Quixadá. Volto de Quixadá ou volto da Quixadá? Volto de Quixadá. Então perceba, as 3 frases aqui são vai a, volta de. Vou a, volto de, ó. Vou a João Pessoa, volto de João Pessoa. Vou a Fortaleza, volto de Fortaleza. Vou a Quixadá, volto de Quixadá. Tranquilo? Professor, dá um exemplo aí com vou a, volto da. Vou apagar o João Pessoa aqui, ó. Vou a Bahia. Perceba, em vou a Bahia, o que é que eu tô vendo aqui, professor? O que é que eu consigo perceber? Vou a Bahia, eu volto de Bahia ou volto da Bahia? Volto da Bahia. Então, se eu vou a, volto da, o que é que acontece? A crase aparece. Mas se tudo fosse tão fácil assim, internalize, tá? Vou a, volto da, crase aparece. Vou a, volto de, crase não aparece. Beleza? Tranquilo, internalize isso. Por quê? Porque nem tudo na vida é tão simples assim. Nem tudo na vida é tão simples assim. O que é que acontece? Se eu chegasse para você e falasse o seguinte, olha, vou a Fortaleza, só que não é uma Fortaleza qualquer. Se eu digo assim, vou a Fortaleza de meus pais. De meus pais. Se eu falasse para você que vou a Fortaleza de meus pais, o que você conseguiria perceber? Ora, eu digo, ora, vou a Fortaleza de meus pais. No movimento de volta, como que ficaria? Volto de Fortaleza dos meus pais ou volto da Fortaleza dos meus pais? Volto da Fortaleza de meus pais. O que é que você percebe? Que quando eu determino o termo a que eu estou me referindo, no caso a palavra Fortaleza, quando eu determino essa fortaleza, quando eu determino esse lugar, por exemplo, vou a Quixadá de meus avós. Perceba, eu volto de ou volto da? Volto da Quixadá dos meus avós. Perceba que quando eu determinar este termo necessariamente vai receber a figura do artigo. Por isso, aqui, ó, vou à Fortaleza de meus pais. Volto da Fortaleza de meus pais. Perceba que se eu determinar, eu vou ter que colocar o artigo antes, certo? Isso é importante demais. Tem banca que costuma cobrar muito, mas muito o uso acerca disso aqui. Bacana? Tranquilo demais. Então, crase para indicar lugar, você já domina também. Bora para cá. Tem que ser breve aqui para a gente entrar nas questões. Próximo uso da crase é a crase para crase em paralelismo. Tem gente que escuta paralelismo e já foge, né? Crase em paralelismo. Vamos por partes, ó. Não precisa ter medo. É muito simples, ó. Você vai pensar o seguinte, se eu utilizar só preposição aqui eu só uso artigo, beleza? Se eu utilizar
Preposição mais artigo, ó. Utilizei o de, o da. O que é o da, professor? O da, isso aqui, nada mais é, meu amigo. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho para você entender, ó. Aqui é só o de, preposição. Agora, se eu usar preposição de, mais artigo a, mais artigo a, o que é que isso vai me re? Ó, vai me dar o da, perfeito? Perfeito. Se eu tenho o da, o que é que vai acontecer aqui, professor? Eu tenho aqui a utilização da crase. Pessoal, não entendi, foi nada. Por bora lá, vou colocar no exemplo, olha como é fácil, ó. Olha como é fácil. Vou colocar 2 exemplos aqui, você já mata, guarda no coração. Seguinte, o evento vai de 8 a 14 horas. Pergunta. O outro exemplo, o evento vai das 8 às 14 horas. Pergunta. Professor, quem aí vai crase, quem recebe crase, quem é que não recebe crase? A crase do paralelismo da crase é utilizado justamente aqui, certo? Para a utilização, a indicação de horas, perfeito? Então, ó, o evento vai de 8 a 14 horas. Pergunta, vai crase lá? Vai não. Por quê, professor? Tá proibido, ó, utilizei o de e depois utilizei o a, não é verdade? Sim. Se eu tivesse utilizado o da, só o da, ó, da, consequentemente eu utilizaria o a com crase. Percebe que eu utilizei o de, não foi? Foi. Então, o que é que acontece posteriormente? Só o azinho sem crase. Perfeito? Perfeito. Agora, olha o exemplo de baixo. O evento vai das... O que foi que eu utilizei aqui, ó? Das. Perceba que eu utilizei a preposição e o artigo. Se foi preposição e artigo aqui, lá é preposição mais artigo também. E adivinha? Preposição mais artigo é igual a crase. Então, se eu utilizei das aqui, aqui vai ser as com crase. Massa? Guarda no coração, isso aqui são pegadinhas que as bancas costumam colocar. Mas tu vai perceber mesmo que 85% das questões saem lá do nosso primeiro exemplo. Agora, para a gente avançar e finalizar aí para as questões. Seguinte. Locuções. Guardar. A gente precisa guardar isso aqui, certo? Ó. Nós temos locuções adverbiais. As locuções adverbiais sempre recebem crase. Sempre com crase, certo? Sempre com crase. Professor, quem são as locuções adverbiais? Vou listar algumas aqui para você, ó. À direita. Perceba que eu estou dizendo assim, ó. À direita, eu estou indicando, é uma locução adverbial, certo? Olha, isso é à direita, isso é à esquerda, locução adverbial. Tranquilo? Isso é acima, isso é abaixo. Locuções adverbiais femininas sempre recebem crase. Eu vou colocar feminina aqui, ó, embaixo, certo? Femininas. É importante que se diga que são as locuções adverbiais femininas. Sempre recebem crase. Eu vou fazer uma listinha aqui. À direita, à esquerda. À direita, à esquerda. Certo? À tarde. À tarde. À noite. À noite. Perceba que eu estou utilizando aqui as locuções adverbiais. Tome muito cuidado, principalmente no começo do estudo. É muito comum que muitos costumem errar aqui. Por quê? Porque o termo à noite, indicando tempo, perceba, é uma locução adverbial. O que é um advérbio? Ele indica circunstância. Então, eu estou dizendo assim, ó, por exemplo, eu vou à sua casa à noite. Ou, à noite, eu vou à sua casa. Eu estou indicando o tempo. É diferente de falar assim, ó, a noite é bonita. Perceba, aí eu não posso ter crase. Por quê, professor? Porque a noite aí é sujeito da oração. A noite é bonita. Tranquilo? Eu não estou indicando tempo. Beleza? Tranquilo demais, tranquilidade. Então, guarda as locuções adverbiais. Existem também as locuções prepositivas. Locuções prepositivas.
as locuções prepositivas e as locuções conjuntivas, certo? Conjuntivas. Nós temos aqui como locuções conjuntivas, seguinte, que você pode guardar aí, ó. À medida que, à medida que a proporção que e por aí vai. Beleza? São as mais utilizadas em prova. Tranquilo? Tranquilo demais, professor. Tranquilo demais. As locuções prepositivas não são tão lembradas assim, mas a gente deve guardar de verdade as locuções adverbiais, como é o caso de à direita, à esquerda. Eu vou fazer o seguinte, só para manter o padrão, tá? Colocar isso aqui, ó. Colocar isso aqui de pretinho também. Porque aqui não é várzea não, certo? Não é várzea não. Bora lá. À medida que, vírgula, a proporção que, ok? Quando cai essas aqui. A proporção que. Guarda isso aí, beleza? Tranquilo demais, tranquilo demais. Ó, pra gente finalizar, eu vou pro lado de lá colocar um exemplo e a gente já vai para as questões, tranquilo? Tô dando uma pincelada aqui nesta etapa, nesta parte, na parte de crase. Tenho certeza que você vai gabaritar essa parte aí na sua prova. Você vai testar agora nas questões. Vou apagar aqui só o exemplo, tá? Só os exemplos. Porque é o seguinte, professor, eu aprendi que diante de nome próprio masculino, a crase ela não deve existir. Isso é verdade? É não. Isso está errado. Por quê, professor? Porque é o seguinte, cara. Expressões, vou colocar assim, ó. Expressões implícitas, beleza. Expressões implícitas. Ó, nós temos frases como, por exemplo, jogou, ou jogo, melhor dizendo, jogo, ou jogou, né? Tanto faz, certo? Aqui a gente não vai ter acentuação. Jogo a Pelé. Tranquilo? Jogo a Pelé. Show de bola, professor. Show de bola. Ó. Uma expressão como jogo a Pelé. O que é que você consegue perceber? Você consegue perceber que a palavra Pelé, ela é um nome próprio masculino. Você percebeu que no decorrer da nossa aula, quando eu falei da regra do sujeito, o primeiro exemplo que eu trouxe para você foi diante de um nome próprio masculino. Eu disse, olha, ele não pode receber o artigo a, não é verdade? É. Por que é que jogo a Pelé recebe a figura da crase, professor? Por que é? Porque você vai guardar o seguinte. Esse a que vem antes de Pelé aqui, e você vai tentar subentender isso na prova, seguinte, isso aqui significa a moda. A moda. A semelhança. Semelhança. Então, ó, guarda isso. Quando ele colocar na prova, um exemplo, isso é a Ronaldinho, por exemplo, ou a Evanildo Bechara. O que é que eu tô querendo mostrar, professor? Eu tô mostrando o quê? Nós temos de conseguir inferir que existe ali dentro da minha sentença uma expressão do tipo a moda ou a semelhança. Por exemplo, quando ele diz jogou a Pelé, jogou a moda, jogou tal qual o Pelé jogava, jogou a semelhança, de semelhante modo ao Pelé. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Então, com as expressões implícitas, nós finalizamos essa nossa ideia aqui acerca da teoria. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que isso cai na hora da nossa prova. Deixa-me tomar um golinho de água aqui rapidinho. Você que está nos acompanhando pelo YouTube já sabe, deixa o seu like, que a gente já vai começar aqui com as nossas questões. Beleza, professor, vamos lá. Meu parceiro, joga aí pra galera a questão de número 1. Na sua tela, a questão de número 1 diz o seguinte, ó. Assinale a opção em que o sinal indicativo de crase
está corretamente empregado. Bora lá, bora. Não é sempre que estamos à disposição para videochamadas, professor. Tranquilo, deixa o item A quietinho aqui, ó. Deixa o item A quietinho aqui. Pro item B, é importante ter por perto uma lista de assuntos a tratar. Professor, ele trabalhou aqui com o verbinho, ó, que foi o verbo tratar. O que é que a gente vai fazer? Vem pro nosso quadro, vamos trabalhar com a regra do sujeito. Você vai internalizar, nem que seja a força, certo? Nem que seja a força. Vou apagar aqui, vou apagar aqui. E vou mostrar para você o seguinte, ó. Bora lá, vamos pro exemplo. O exemplo diz assim, a palavra é tratar. Ó, tratar. O que é que a gente já trabalhou? Faz do termo que você quer saber se recebe ou não a figura do acento, ou melhor, a figura do artigo. Transforma ele em sujeito de uma oração. Tratar é bom, ó. Tratar é bom. Pergunta, eu posso dizer tratar é bom? Faz sentido para você? Se eu digo assim, olha, tratar o ferimento, por exemplo, tratar o problema é bom. Faz sentido? Sim. Agora, se eu disser assim, ó, a tratar o problema, ou a tratar o ferimento, faz sentido para você? Faz não, velho. Colocar um artigo definido antes de um verbo é impossível. Não posso, não posso. De modo algum. Professor, mas se eu disser assim, ó, ele está a tratar o ferimento, aí indicaria o modo. Aí seria uma locução adverbial feminina. Ele está qual modo? A tratar o ferimento. A tratar o ferimento. É o modo como ele está. Aqui eu estou dizendo aqui, ó, a tratar é bom. Não, nada a ver. Aqui eu não posso, professor. Aqui eu não posso. Nada a ver. Aí ele diz lá, ó, ele está a tratar assuntos com o chefe. Antes do verbo, eu não posso colocar aqui a figura da crase. Por isso está errado o item B. C. Cuidado para não dar demasiada atenção a questões. O que foi que nós vimos? Eu vou trabalhar de novo a lousa. Já eu paro de utilizar a lousa, certo? A gente já vai ficar só nos nossos slides, ó. Questões são importantes, beleza? Questões são importantes, ó. Meu aluno, eu posso dizer o seguinte para você, questões são importantes, posso dizer? Posso. Mas eu posso dizer só isso aqui, ó. As questões são importantes? Posso, beleza? O termo atenção, ele solicita a preposição, ó. Demasiada atenção, quem dá atenção a algo, Então a preposição existe, ó. Pergunta, eu posso unir preposição e artigo? Posso. Eu posso colocar só a figura da preposição? Posso também. Eu posso dizer, ó, as questões são importantes. Professor, por que aqui não dá certo em colocar as questões são importantes? Porque, perceba, eu tenho que colocar o artigo mais o definido aqui, mais a figura aqui do meu plural, o as, né? As questões são importantes. Perceba aqui, se eu for utilizar a figura da crase, ela vai ter que ser assim, ó. Eu mostrei até esse exemplo para você. Vai ter que ser preposição mais artigo. Ou eu coloco só preposição ou preposição mais artigo. Por quê, professor? Para racionalizar. Por que isso acontece? Porque a crase aqui se torna facultativa, uma vez que o artigo ele é facultativo. Eu posso dizer questões são importantes? Posso, mas posso dizer as questões são importantes. Beleza? Beleza demais. Então ele errou ali porque ele colocou o A com crase só o A. Tranquilo? Então esse foi o erro do uso. D. Queria falar com o colega a propósito de algo. Quem queria falar com algo, queria falar a propósito. Não pode. Por quê? Porque mesmo que ele indicasse aqui uma locução adverbial, propósito é uma palavra masculina, então seria o propósito, não há propósito, né? Não revelava sua identidade a ninguém. Pergunta, eu posso dizer ninguém é importante? Posso? Posso, mas eu posso dizer a ninguém é importante? Não, eu não posso dizer isso. A ninguém é importante? Não, esse a definindo a palavra ninguém? Não. Eu posso construir uma frase como, por exemplo, assim, ó. Isso não é importante a ninguém. Perceba que este a que vem antes de ninguém não pode ser artigo. Este a vai ser preposição, certo? Então a com crase aqui não poderia acontecer. Nosso gabarito é o item A, ó. Não é sempre que estamos como? À disposição. Olhe para mim, o que foi que eu falei para você? Existem locuções adverbiais de núcleo feminino. É o caso da palavra disposição. Qual é o modo? À disposição. Esse modo é feminino? Palavra disposição é uma palavra feminina. Locuções adverbiais como à esquerda, à direita, à noite, à tarde. O próprio termo aqui, né? A propósito. Nós até colocamos aqui alguns termos na nossa lousa. Sempre recebem
a figura da crase. Bora evoluir. 2. Diz assim: é minha opinião que não se deve dizer mal de ninguém, e ainda menos da polícia. Essa questão é a questão da Fundação Getúlio Vargas. A polícia é uma instituição necessária à ordem e à vida da cidade. Machado de Assis, semana de 1871. Neste texto, Machado emprega corretamente o acento indicativo de crase. A frase abaixo, em que esse mesmo acento está empregado de maneira adequada. Bora lá. Item A. Os clientes pagaram a compra, melhor dizendo, a prazo. Item B. A ordem é necessária a todo grupo social. Item C. Ninguém abandonou o local a correr. Item D. O motorista deu a documentação ao policial. E item E. Todos os policiais saíram à mesma hora. Bora lá. O item A, qual que é o erro, professor, do item A? Perceba. Comprou a crédito. Professor, a crédito indica o modo, não é verdade? Sim, locução adverbial, mas só que ela não é feminina, ela é masculina. Ó, crédito é uma palavra masculina, não pode. B. A ordem é necessária a alguém. Beleza, preposição tem. Pega o termo todo, faz dele sujeito. Todo grupo social é importante. Por exemplo, pergunta, eu posso construir frase do tipo, todo grupo social é importante? Posso, mas eu posso dizer a todo grupo social é importante? Não. Então eu não poderia colocar aqui um artigo antes desse termo, então não pode ter crase. C. Ninguém abandonou o local a correr. Nós já vimos um exemplo com o verbo, né? Nosso danado do nosso verbo aqui, ele não aceita a figura de um artigo antes dele, o artigo a, e preposição é a, ou a crase é a preposição, mais artigo ou pronome. Guarda isso, fala isso, repete isso o dia todinho que eu quero ver se essa bagaça não entra na cabeça. D. O motorista deu, quem dá algo, dá a documentação, aqui é o objeto direto, não poderia ter preposição no objeto direto, onde é que já se viu? A alguém, ao policial. Perfeito, aqui poderia ter preposição porque é o objeto indireto. Então, errado também. Só nos restou o item E. Todos os policiais saíram quando? À mesma hora. Locução adverbial. De que tipo? Adverbial feminina. Sempre vai crase. Foi o que a gente já havia combinado. Bora para a próxima. Questão de número 3 nos diz o seguinte. Na Europa, supostamente mais organizada, falhou a regulamentação financeira que convergiu com a crise de 2008 nos Estados Unidos para dar origem à presente situação. Bora lá. Deu origem a algo, não é verdade? Deu. Tem o A. Beleza? Beleza. Presente situação. Professor, eu posso ter a presente situação é importante? Posso. Eu posso ter presente situação importante. Se eu digo assim, presente situação é importante. Eu posso ter, professor? Não, eu tenho que definir. A presente situação é importante. Então, a crase aqui, ela é obrigatória, certo? Ele diz assim, ó. No período acima, empregou-se corretamente o sinal indicativo de crase. Beleza, que foi o exemplo aqui, ó. A origem, a presente situação. Assinale a alternativa em que isso não tenha acontecido. Então, ele quer o item errado, certo? Ele quer o item errado. Bora lá. Bora lá, professor. Bora lá. Ele quer o item errado, né? Diz o seguinte, ó. Ah, boa, essa questão aqui é boa, ó. Eles foram a Brasília de Niemeyer. Olha pra cá. A FGV é muito malvada. Essa questão aqui é da Fundação Getúlio Vargas. É dela, melhor dizendo, as principais questões difíceis mesmo de crase, certo? Se você for fazer um aparato de questões difíceis de crase, você vai trazer Fundação Getúlio Vargas, ok? Por isso que eu tô caprichando aqui nas questões da FGV, porque nós vamos nivelar por cima. O que é que acontece? Aquilo que eu falei pra você. Se você pensar só em decorar, vou a Brasília, volto da Brasília ou volto de Brasília? Aí tu vai dizer, volto de Brasília. Volto de Brasília, então não vai crase. Quem ficou só na decorebinha do vai a, volta de, se lasca, né? Se lasca. Por quê? Porque não é uma Brasília qualquer. É a Brasília de Niemeyer. Percebe que ele definiu o termo? Definiu, professor. Então, se ele define o termo, que foi que nós conversamos, eu tenho que colocar a figura da crase obrigatoriamente. Então, o item A, ele tá certo, tá? O item A tá certo. Agora, o item B diz assim, o curso vai de segunda a sexta. Aí ele colocou a crase, olha pra cá, ó. O que foi que a gente conversou? Falei o seguinte pra você, olha, se ele utilizar só preposição, depois ele só vai poder utilizar a figura de quem, professor? Só a figura da preposição. Agora, se ele usa preposição mais artigo, à frente ele vai ter que usar preposição mais artigo, que dá na crase. Olha o exemplo, ó.
O evento vai de 8 a 14 horas. Perfeito? Perfeito. Professor, aqui ele poderia ter deixado só o azinho assim? Jamais. Jamais, certo? O que é que nós vamos trabalhar aqui nessa ideia? Melhor dizendo, se ele colocou só preposição, ele tem obrigatoriamente de colocar, eu poderia ter colocado até o as ali para marcar o plural, ele poderia aqui, nessa nossa sentença, ter deixado única e exclusivamente deste modo, colocar o de mais a, não é verdade? Ó, de mais a, sem crase, né? Perfeito. Agora olha o exemplo de baixo. Falei para você que quando ele utilizasse preposição mais artigo as, das, mais preposição mais artigo as, vai ter que ser necessário utilizar a figura da crase. Por quê, professor? Se ele usa de mais a, ó, se ele utilizou só o de 8 às 14, o a não vai ter crase, certo? Certo. Se ele usa o da, ó, se ele usa o da, como ele colocou aqui, das 8, o que é que vai acontecer com o a? O a vai com crase. Aqui, para fazer a concordância, às 14. Bacana? Perceba que no item B ele coloca o curso vai de segunda a sexta com crase, ó. Pode isso, Arnaldo? Pode não. Errado. C. O nosso horário é das, ó, das às. Perfeito. Então o item C também tá certo. D. Comunicar o nascimento do filho à família. Quem comunica, comunica algo, o nascimento a alguém. Percebe que há aqui a preposição? A preposição. Se eu falar para você assim, ó, família é um bem. Família é um bem. Faz sentido para ti, meu aluno? Lógico que faz. E se eu disser a família é um bem, faz sentido para ti? Faz. Então, a mais a é igual a com crase. Aqui é facultativo usar o artigo. Então, eu poderia colocar a figura apenas da preposição. Certo? Beleza? Então, se ele usou, tá certo o uso. Se é facultativo usar e ele usou, então o uso está correto. Vamos para a última sentença, que é a sentença de item E, que nos fala o seguinte, ó, deixa eu me apagar aqui rapidinho. Item E nos diz assim: eles sempre obedecem às regras do campeonato. Quem obedece, obedece a algo. Então tem preposição. Perfeito. Vamos lá, coloca na regra do sujeito. Regras do campeonato são importantes, ó. Regras são, vou abreviar para poder caber aí na nossa lousa. São boas, ó. Regras são boas. Eu posso dizer regras são boas, meu aluno? Posso. Mas eu também poderia dizer as regras são boas? Poderia. Se posso e ele usou a crase, então está correto. Lembre-se, aqui é facultativo o uso. Perfeito, professor. O que ele não poderia era utilizar só o azinho e colocar a crase, lembra? Acredito que você lembre sim. Então, gabarito aí, sem sombra de dúvidas, é o item B, porque ele quer o que não está correto. Próximo. Questão número 4, diz o seguinte, ó. A frase em que o emprego do sinal indicativo de crase é justificado por razão diferente dos demais é. Bora lá. Fui à casa dele, item A. Fui à casa dele na semana passada. Quem vai a algum lugar, né? Então eu tenho a preposição. O termo casa, olhe para mim. O termo casa e o termo terra são caras que fogem um pouco do uso. Por quê? A palavra casa e a palavra terra, quando forem determinadas, como é o nosso caso aqui, ó, a casa dele, ou seja, a rua dele, quando nós determinarmos a palavra casa e a palavra terra, a gente vai ser obrigado a utilizar a figura da crase, certo? Como é o nosso exemplo aqui, ó, fui, quem vai à casa dele na semana passada. O uso está correto, beleza. O item B diz assim, ó, nunca mais fui à França, nunca mais fui à França. Quem vai a, né? Quem volta de ou volta da França? Volto da França. Vou à França, volto da França. Então o uso também está correto. Ele quer saber o uso diferente. Perceba que nas duas ele utilizou o verbo ir, certo? Ele utilizou o verbo ir. Entregue a encomenda à professora. Quem entrega algo a alguém. Entregar a encomenda, ó, à professora. Preposição mais artigo. Perceba que tanto aqui quanto aqui eu tenho preposição mais artigo. D. Não sei a qual te referes. Não sei a qual te referes. Tranquilo. Não sabe algo a qual te referes. Quem se refere a. Perceba que a preposição, ó, que está se unindo ao pronome relativo. O termo qual, que dá igual a qual, com crase, certo? E o último, dei esse livro a Rosângela. Dei esse livro
a Rosângela. Quem dá algo, ó, dá o livro a alguém. Então a preposição existe. O termo aqui é a palavra Rosângela. Nós já vimos, né? Eu posso dizer Rosângela é legal ou posso dizer a Rosângela é legal. Então a preposição é facultativa. O artigo aí é facultativo. Então colocar a crase aqui também é facultativo. Perfeito? Perfeito. Professor, e aí, qual que é o nosso gabarito? Ora, a única sentença em que eu tenho preposição mais pronome é o item D, ó. Nas outras eu tenho preposição mais nome, substantivo. Preposição mais nome, casa. Preposição mais França, substantivo. Preposição mais artigo aqui, professora. Percebe? O único em que eu tenho só a figura da preposição mais o relativo é o item D. E esse foi o gabarito da nossa banca também. Gabarito letra D de dado. Vamos lá, próxima questão, 5, diz assim. Todos aqueles que devem deliberar sobre questões dúbias, devem também manter-se imunes ao ódio e à simpatia, à ira e ao sentimentalismo. Perceba que ele utilizou o paralelismo, ó. Quem se mantém imune a algo. Olha a preposição aqui, ó, ao ódio. Por que ele colocou o? Porque o termo ódio é masculino, então ao ódio. Simpatia é feminino. Perceba que a preposição que ele utilizou aqui, ele jogou para cá também, ó. Isso é paralelismo. Então eu tenho aqui preposição mais artigo antes da palavra simpatia. Ira também é feminino, por isso ele jogou para cá de novo aqui, ó, e ficou a ira. E ao sentimentalismo, o a daqui veio também, só que o termo sentimentalismo é o sentimentalismo, por isso veio o sentimentalismo, ao sentimentalismo, certo? Então foi um paralelismo que ele utilizou. Colocou preposição mais artigo, preposição mais artigo, preposição mais artigo, preposição mais artigo. A diferença é que esse aqui foi artigo A mais artigo A e aqui também artigo A mais artigo A, beleza? Diz assim, nesse pensamento de um historiador latino, ocorreu 2 vezes a utilização correta do sinal indicativo de crase. A frase abaixo em que esse mesmo acento está equivocado. Então vamos lá, vamos procurar o erro, ó. Item A diz assim, quem perdoa uma culpa encoraja a cometer muitas outras. Opa, professor, parou, por quê? Vamos pegar o termo cometer e fazer dele sujeito de uma oração? Bora lá. Estamos aqui para evoluir, certo? Estamos aqui para evoluir. Então eu digo assim para você, ó, cometer fraude é crime. Cometer fraude é crime, professor. É verdade. Cometer fraude é crime. Pergunta: posso dizer cometer fraude é crime? Posso. Eu poderia dizer a cometer fraude é crime? Jamais. Então esse A aqui, ó, dança, vai para o espaço. Se eu não posso colocar o A antes do termo, crase também não pode. Então, nossa sentença já encontramos nosso gabarito, né? Foi nem bonita essa questão. O item A já é nosso item, porque ele quer o errado. B, a inspiração, a glória. Perceba, a inspiração a algo. A inspiração a glória. Tem preposição, glória é um nome feminino, crase. É a última da qual se consegue libertar os homens mais sábios. Utilização bem feita. Quem aspira aqui no sentido de desejar, no sentido de almejar, no sentido de querer. Ele é verbo transitivo indireto, certo? Nós estudamos isso em regência. Então, quem aspira no sentido de desejar, eu aspiro a algo, eu aspiro ao cargo público. Sumidade é um termo feminino. Aspira a sumidade. Quem aspira a algo, a sumidade, está bem utilizado aqui. A figura do artigo. Então a crase também. D. Veja o que ocorreu com muitos intelectuais condenados a algo, a fama imortal. Pega o termo fama imortal, faz dele sujeito de uma oração. Fama imortal é ruim. Faz sentido? Lógico que faz, mas eu poderia dizer a fama imortal é ruim? Também poderia dizer. Então, se colocar a figura do artigo é facultativo, colocar a crase é facultativo. Se ele colocou, então pode. Tranquilo? Todos somos levados à obediência eterna a Deus. Quem é levado a algo. Vamos pegar o termo obediência eterna a Deus e fazer dele sujeito de uma oração. A obediência eterna a Deus é importante. Cabe. Mas se eu disser obediência eterna a Deus é importante? É importante? Dá certo também? Dá certo também. Então perceba aqui que também é facultativo. Se ele usou, tá certo. Então nosso gabarito é o item A mesmo, porque ele quer o item errado. Vou respirar, tomar um golinho de água. E é o seguinte, ó. Rapaziada.
Galera que está nos acompanhando pelo chat, seguinte, galera do nosso canal, né? Do nosso canal do YouTube. Neste momento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai encerrar nossa transmissão, certo? Aqui para o YouTube. Eu quero agradecer demais a participação de todos vocês. E você que ainda não conhece ou não é assinante da nossa plataforma, nós vamos ficar neste momento só para os nossos assinantes, ok? Até porque nós trabalhamos com a ideia, né, com a visão de que nós temos a nossa plataforma e os nossos alunos, após a nossa aula do YouTube, a gente vai e migra para a nossa plataforma. Se você ainda não conhece a nossa plataforma, você tem a oportunidade a partir deste momento. Como é que eu faço isso, professor? Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser redirecionado para a nossa página e por lá você vai acessar e adquirir o seu curso, certo? A assinatura ilimitada do Objetivo Concurso possui aqui o melhor custo-benefício do mercado. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aulas em vídeo, aulas em PDF. Além disso, nós temos as mentorias 100% free dentro da nossa plataforma. Nós temos os nossos simulados comentados, certo? Assim que se acaba o simulado, os professores já chegam e já passam aqui para você o simulado comentado. Enfim, são muitas e muitas oportunidades que você tem dentro da nossa plataforma. Se você ficou curioso e quer adquirir também, vir para a nossa tribo, você tem a oportunidade a partir desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Bacana? No mais, gostaria de agradecer muito quem esteve presente aqui na nossa transmissão, quem deixou o like, quem compartilhou, ok? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, galera da plataforma, a gente migra pra lá, continuaremos já já. Vocês vão ficar agora com um trechinho, uma vinhetinha e valeu, até a próxima. Vamos dar continuidade ao nosso estudo agora com a nossa questão de número 6. Diz o seguinte, ó. Assinale a frase em que o emprego do acento grave indicativo de crase é optativo. Beleza, professor. Vamos partir para aquela ideia de que é optativo. Quando é que vai ser optativo, professor? Quando eu puder utilizar só a figura da minha preposição ou eu puder utilizar aqui a preposição mais o artigo, ou a preposição mais o artigo a, ou a preposição mais o artigo as, certo? Deste modo vai ser optativo, ok? Então vamos lá, ó. Trabalhar as claras. As claras indicam o modo, locução adverbial feminina. Locução adverbial feminina, a crase é obrigatória, então já está errado o item A, certo? Item B. Comi frango a passarinho. Professor, eu comi frango à moda. A moda. A maneira. A maneira. Professor, e aí? Pode ter crase antes desse termo aí, ó. O termo passarinho é masculino, pode ter crase? Nesse caso aqui não pode ter, cara. Nesse caso não pode ter crase. Por quê, cara? Porque comi frango a passarinho indica a maneira, ao modo. Pergunta, o passarinho sabe cozinhar? O passarinho não tem capacidade de cozinhar, certo? O passarinho não tem a capacidade de fazer ali uma comida, um frango, né? Então, frango a passarinho, professor, não vai crase? Não vai crase. Apesar dele querer indicar a moda de, a maneira de, exatamente. Por quê? Porque o termo passarinho, você vai pensar, raciocina. O passarinho não faz nada, é diferente de dizer assim, olha pra mim. É diferente quando eu digo assim, ó, joguei a Pelé, ou jogo a Pelé, a maneira, a moda. O Pelé jogava? Jogava, ele tem a capacidade de jogar? Sim. Sim, ele possui essa capacidade. Agora, quando eu digo frango a passarinho, a moda do passarinho, o que é que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que o passarinho tá lá, ó, fazendo frango. Aí não dá, né? Não pode, tá errado. Professor, é o seguinte, mas se esse passarinho aqui fosse o político que já existiu no nosso país, um político que se chamava passarinho. Se esse passarinho aqui for a moda do passarinho, o passarinho cozinhava muito, passarinho é um homem, tá? É um homem cujo nome era passarinho, né? Era Roger Passarinho, uma coisa assim. Era passarinho, era um político. Depois você dá uma pesquisada, dá um googado aí que você vai achar. Aí o professor, então quer dizer que se ele cozinhasse muito, e eu pensasse assim, olha, comi um frango a passarinho, a moda do passarinho, tal qual ele faz, tal qual
ele pratica, a maneira dele. Daria certo? Aí daria, mas só que o nome ali deveria ser grafado com letra maiúscula, né? O nome passarinho, o nome próprio, deveria ser escrito com letra maiúscula. Não é isso que o texto nos diz, então tá errado. Perceba que o item E está errado, eu nem poderia usar. C. Dei um prêmio a Margarida. Ô, professor, outro exemplo assim, professor. Outro exemplo assim. Vamos lá, vem cá. Vem pro nosso quadro. Você trabalhar a regra do sujeito, que eu tenho certeza que você vai ficar craque nisso, ó. Vou apagar. E vou escrever o seguinte aqui, ó. Margarida é legal. Margarida é legal, ó. Margarida é legal. Professor, eu posso botar só Margarida é legal? Posso botar só Margarida é legal. Mas eu poderia dizer a Margarida é legal? Poderia também. Então perceba. O meu texto deu um prêmio a alguém. No meu texto a preposição já existe, que vem justamente do verbo dar. Quem dá algo, dá um prêmio a alguém, a Margarida. Então a preposição já existe, ó. Se eu for colocar aqui, professor, eu posso colocar o artigo? Crase é preposição mais artigo. Posso dizer só Margarida é legal? Posso. Mas eu posso dizer Margarida é legal? Posso também, olha que massa. Então aqui o uso é facultativo. Se utilizar aqui é facultativo e ele pede o uso da crase optativo ou facultativo, é a mesma coisa. Nosso gabarito é 86. Marquei questão número 6, item C. D diz assim, ó, cansava-se a proporção que foi que eu coloquei para você? Locuções adverbiais conjuntivas e prepositivas. Aqui está, ó, no nosso quadrinho, deixa-me só pegar aqui meu pincel pretinho, rapidinho. Pá, bora lá. Tal qual aqui está, a proporção que sempre recebe em crase. E é algo obrigatório. Ele coloca assim, cansava-se a proporção que. Aqui o uso está correto, só que o uso é obrigatório, ele quer o uso optativo, certo? Apesar do uso estar correto, a sentença está errada. Por quê, professor? Porque ele está pedindo um optativo, aquele que é facultativo. Respondi às perguntas do juiz. Quem responde a algo. Preposição a. A mais as perguntas do juiz, então a com crase. Apesar do uso estar correto, a utilização aqui não é facultativa. Seria correto, certo? Tranquilo? Seria obrigatório o uso. Então, gabarito letra C de casa. Bora próximo. Próximo item é a questão de número 7. Diz o seguinte, ó. Questão de número 7 nos diz: a seguir estão 4 ocorrências do acento grave indicativo da crase. O hábito de frequentar sebos, a minha juventude, remonta à minha juventude. Bora lá. Remonta a algo. A preposição já existe. Pergunta, minha juventude. Eu posso dizer, minha juventude foi importante. Posso? Posso. Eu poderia dizer, a minha juventude foi importante? Poderia? Sim. Então, utilizar aqui é facultativo. Utilizar a crase aqui, utilizar o artigo que é facultativo. Então, usar a crase é facultativa. Se é facultativo ou optativo e ele usou, então tá certo. O primeiro uso tá certo. Segunda-feira, às 7 da manhã. Professor, a indicação de tempo que aqui está sendo discorrida pra gente, ó. Segunda-feira, às 7 da manhã. Ele coloca essa ideia, né? O uso está correto? O uso está correto. Mas perceba, isso aqui é uma locução adverbial, ok? É uma locução adverbial. 3. Eis-me em frente a algo. Em frente à loja. Tranquilo? Tranquilo, professor. A loja de sebo. Show de bola, professor. Show de bola. Aí ele coloca assim pra gente, ó. Ele coloca assim pra gente. Eis-me em frente à loja do sebo. A utilização aqui. Ele coloca preposição. Mais artigo, né? Preposição mais artigo. Quando eu digo assim pra você, ó. Loja de sebo é importante. Faz sentido pra você? Faz sentido pra mim. Loja de sebo é importante. Agora, se eu disser a loja de sebo é importante, faria sentido pra você? Faria sentido pra você também. Ok?
O uso aqui está correto. 4. Ruas próximas à Praça Tiradentes, próximas a algo, próximas à praça. Tranquilo, professor, tranquilo. Perceba aqui ele está utilizando a preposição mais o artigo a antes da palavra praça, certo? Aí diz assim, assinale a alternativa que indica as ocorrências desse acento que seguem exatamente o mesmo princípio. Ó, todos estão corretos, só que ele quer o mesmo princípio. Beleza. Item 1 e item 3. Item 1 e item 3. Professor, item 1 e item 3 seguem a regra de a preposição mais a artigo? Sim, a gente pode colocar aqui preposição, ó. Mas o primeiro aqui se liga à figura de um artigo que vem antes do termo minha. Tranquilo. 2. Vamos lá, deixa o item 1 tranquilo, deixa o item 1 quieto, né? 2, item B, melhor dizendo, 2 e 3. 2 e 3 não, porque isso aqui é uma locução adverbial, então não pode, não pode. Já estaria errado. C, 3 e 4. 3 e 4 também não seguem o mesmo princípio, né? Item D, 1 e 4. 1 e 4 seguem o mesmo princípio, ó, seguem o mesmo princípio. E o item E diz assim, 2 e 4. Não, 2 e 4 não pode. Então ficamos assim, ó. Temos dois itens aqui com possível análise. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos apagar e vamos analisar novamente, ó. Vamos analisar novamente. Quando ele coloca assim pra gente, show de bola. Quando ele coloca assim pra gente, segunda-feira às 7 da manhã, A2 aqui, o uso é completamente diferente desse e desse, certo? Completamente diferente. A1, o hábito de frequentar sebos remonta a algo. Preposição mais artigo. Perfeito. A3 ele diz, eis-me em frente à loja do sebo. Seguinte, das duas uma. Ou a banca teve de ideia, né? Tem como ideia o termo frente a algo, loja de sebo não pode receber a figura do artigo. Ou, segundo a nossa banca, o que é que vai acontecer, professor? Ou as três ideias vão estar certas, ó. A1, A3 e A4. Aí nós vamos ter um duplo gabarito. Qual foi o gabarito da banca? O gabarito da banca foi item D. Ela entendeu, e é importante que nós tenhamos essa ideia na nossa mente. Ontem ou foi anteontem? Anteontem um aluno chegou para mim com uma questão absurda de idiota. Tipo assim, não por ele, né? Porque ele estava certíssimo na questão de cobrar e tal. Mas pelos gabaritos que a banca deu, pelas sentenças que ele colocou, o item A e o item B da questão lá, foi até da banca Patativa da Saré. Eram bizarrices, e ele queria o item errado. E havia ali duas sentenças erradas. Beleza? Acostume-se, é uma em 10 ou uma em 1000, professor, acontece? Acontece, é raro, mas acontece. Foi o nosso exemplo aqui, ó. O gabarito da banca foi o item D de dado, certo? É importante resolver essas questões. Essa questão aqui faz parte do meu banco e eu sempre trago essa questão de número 7. E ela sempre é cabeçuda mesmo, não tem problema não. Bora para 8. Seguinte, ó. Vou dar uma passadinha no nosso chat da rapaziada aqui, que tem o seguinte. Boa noite, meu parceiro Antônio Mesquita Teixeira. Tem também o nosso parceiro Pedro Martins. O Antônio está perguntando, depois de frango tem preposição? Questão de número 6. Vamos lá, meu parceiro, eu volto na questão de número 6 para que a gente possa fazer a análise. Ó, depois de frango tem preposição? Ó, frango a passar... Boa, meu garoto. Ó, a pergunta dele é se depois de frango tem a preposição a, ó. Tem a preposição a. Eis a questão, seguinte, quando eu digo assim, comi frango a passarinho, o que eu quero indicar é a moda, certo? A moda, a maneira. E sempre quando eu quero indicar a moda, a maneira, o que é que nós vamos guardar aí, meu parceiro? Nós vamos guardar que este termo, a moda e a maneira, está implícito, lembra que eu até coloquei na lousa? Está subentendido. E junto a ele, essa preposição aqui vai vir, certo? Então, a preposição sim, certo? A preposição a existe bem aqui, ó. O que não pode haver é a figura da crase, porque aqui eu estaria dizendo que este termo aqui carrega toda a sentença, a moda e a maneira, sendo que ele carrega apenas a figura da preposição, ok? Apenas a preposição que está ali acompanhando o termo maneira e o termo moda.
Bacana? Então espero que tenha ficado esclarecido aí para você. Do contrário, meu parceiro, você pode mandar aí no nosso chat, beleza? Antônio, que dá certo, viu? Nosso parceiro Williams também tá por aqui. Williams, de lá de Caruaru, no Pernambuco. Terra boa. Bora lá. Questão de número 8, rapaziada. Vamos para a questão de número 8. Diz o seguinte, ó. Analise as assertivas, ou melhor dizendo, né? Análise nas despesas mensalmente. Análise todas as despesas, dando ênfase àquela com maior oscilação no período. Análise nas despesas. Mensalmente, analise todas as despesas, dando ênfase àquela com maior oscilação no período. É um trecho, né? Fica meio sem nexo porque é um trecho, mas não tem problema. Ele diz, nesse segmento, a utilização do acento grave demonstrativo, aqueles, representa. Ó, como é fácil, ó, como é fácil. É porque a gente já... Não, apagamos não, vem pra cá, ó. Tranquilo, ó, tranquilo. Nós falamos que 85% das questões sairiam justamente dessa relação. O que é que a gente consegue ver? Nós temos a preposição mais o artigo. Na maioria das vezes é o que ele vai cobrar. Mas pode ser que eu tenha um pronome. Eu coloquei para você. Os pronomes são os relativos ou os demonstrativos. Professor, quais são os pronomes relativos que vão se enquadrar aqui? Só um. O qual, dois, melhor dizendo, né? Que é a variação desse único. O a qual e as quais, certo? O a qual e as quais, associado ali para o seu respectivo plural. E também tem o demonstrativo, né? Os demonstrativos, o qual também aqui nos relativos, né? E o demonstrativo, por exemplo, aquele, aquela, aquilo, todos estes vão receber a figura da crase, né? A crase vai se unir a essa galera e vão se formar ali a utilização da nossa crase. Aí ele diz assim, ó, é um erro de regência, pois não há necessidade de acento. Tá errado. É um erro de acentuação gráfica. Não, aqui não é regra de acentuação. É uma junção de um artigo definido A, ó, com a primeira vogal de aquelas, ó. Gabarito letra C. Perfeito. O item D diz, é a junção da preposição... Opa, calma aí, ó. Calma aí, né, professor? Tá macunhando. O primeiro ele diz que é um artigo definido A. Tá errado, né? O artigo definido seria que viesse depois. Tá errado isso aqui. Correto é o item D. É a junção da preposição A. Correto, é o que nós estamos trabalhando. Existe a preposição. E eu vou somar a primeira vogal do termo aquelas. Que banca fila da mãe, né? Colocou aqui, ó, desapercebido, gabarito letra D. É uma junção do demonstrativo? Não, não é demonstrativo. Primeiro é preposição. Crase, preposição, mais artigo ou pronome. Próximo. 9 diz assim. Isso se dá graças à tecnologia da informação. Graças a algo. Então, preposição existe. Tecnologia da informação é importante. Eu posso dizer a tecnologia da informação é importante? Posso também. Então, a crase aqui está correta. Neste caso, o acento indicativo de crase representa, vamos lá, é a união de preposição mais artigo. Só isso, professor, só isso. Ó. E tem a união de dois artigos? Não. Item B, a junção de duas preposições? Não. A combinação de um artigo e um pronome demonstrativo? Não. O termo tecnologia é um substantivo. D, a união de uma preposição mais um artigo definido. Olha que lindo, gabarito letra D. Item E, a combinação de uma preposição com um pronome demonstrativo. Errado também. Próximo, questão número 9, portanto, gabarito letra D. 10, diz assim, ó. Levar a panela à mesa em vez de usar um refratário. Neste fragmento do texto, sobre o emprego de crase, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O emprego dos acentos graves estão corretos, embora por razão distinta. Professor, vamos logo matar logo essa ideia. Aí depois a gente vai para as sentenças. Vambora, ó. Levar a panela à mesa. Perceba que quando eu digo assim, ó, levar a panela, eu estou levando algo a algo. Estou levando, sei lá, o molho a algo, a panela. Perceba que eu levo algo a algo, eu tenho preposição. Mas o termo panela é um termo, é um substantivo que é feminino. Eu poderia dizer, panela é importante? Posso. Mas eu poderia dizer, a panela é importante? Posso. Então o artigo vai antes do termo panela. Do mesmo modo, levar o pato, por exemplo, levar o frango
a panela. Levar o frango à mesa. Perceba que tanto a panela como a mesa eu tenho a preposição. O termo panela e o termo mesa são substantivos femininos que aceitam a utilização do artigo. Então, a mais a com crase. Tranquilo? Os dois empregos estão corretos, embora por razão distintas. Errado. Eles estão certos, mas por razões idênticas. O a, preposição, mais o a, artigo. B. Só o primeiro caso está correto. Errado. Os dois estão corretos. C. Nenhum dos dois assentos deveria ser empregado. Errado. Por quê, professor? Porque aqui, ó, levar algo, por exemplo, o frango, a carne, a panela. Levar algo a algo. A preposição, mais o artigo tem que ter crase. D. Os empregos dos assentos estão corretos devidos a motivos idênticos. Olha aqui que lindo, ó. D. Só o segundo caso está correto. Errado. Gabarito letra D. Bora lá. Questão número 11. 11 nos diz o seguinte, ó. Texto 3. A lua cheia, em sua fase crescente, no signo de Gêmeos, entra em sua fase cheia, em sua fase crescente no signo de Gêmeos, e vai movimentar tudo o que diz respeito à vida profissional e projetos de carreira. Os próximos dias serão ótimos para dar andamento a projetos que começaram há alguns dias ou semanas. Os resultados chegarão rapidamente. Isso nitidamente é um horóscopo, né? Texto 3. Mostra o exemplo de emprego correto do A, com o acento grave indicativo de crase. Tá bem aqui, ó. Diz respeito a algo, a sua vida. Então a preposição existe. Pega o termo sua vida profissional, faz dela sujeito de uma oração. Sua vida profissional é importante. Faz sentido para você? Faz. Mas e se eu dissesse a sua vida profissional é importante? Faria sentido? Faria também. Então A mais A com crase. Aí diz assim, a fase abaixo em que o emprego do acento grave de crase está corretamente empregado é, bora lá, A. O texto do horóscopo veio escrito a lápis. Aí o cara fala, locução adverbial, porque indica o modo, não é verdade, professor? Está corretíssimo. Só que eu disse para você que recebem a figura da crase sempre locuções adverbiais femininas. A palavra lápis, ela é masculina. Certo? Se você pensou em locução adverbial, você acertou. Beleza? Mas a palavra lápis indica uma palavra masculina. São acentuadas ou recebem a figura do acento indicativo de crase termos associados a locuções adverbiais femininas, tal qual a gente colocou na nossa lousa. B. Começaram a chorar. Chorar, ó, é um verbo, né? A gente já sabe. A gente já fez análise aqui com o verbo. Chorar é importante. Eu poderia dizer, chorar é importante? Não. Tá errado. C. O horóscopo dizia a cada leitora o que deveria acontecer. Dizia, quem diz algo a cada leitor. Quem diz algo a alguém, a cada leitor. Aí pega o termo cada leitor. Cada leitor é importante. Coloca, faz dele sujeito de uma oração. Cada leitora, como ele está se referindo à leitora, né? Cada leitora é importante. Faz sentido? Faz. Mas eu poderia dizer a cada leitora é importante? Não, a cada leitora é importante não. Perceba que quando eu digo a cada leitora, eu estou colocando o termo cada como sujeito à minha sentença. Eu não posso fazer isso. Não posso colocar o artigo definindo o termo cara. Então tá errado. D. O leitor estava à procura de seu destino. A procura não é o modo, meu aluno. É o modo. Professor, mas a procura aqui é verbo. É não, meu amigo. Aqui é uma locução adverbial que indica o modo, certo? A procura do seu destino. E o item E diz, o astrólogo previa o futuro passo a passo. Dobrou o termo, ó, dobrou a palavra. Como é o termo passo a passo, ó. Se dobrou a palavra, não pode usar crase, certo? Por exemplo, passo a passo, dia a dia, são expressões que não podem receber aqui a figura da crase. Aí ele quer o item correto, né? Então, item D. Bora lá, próximo. Procura ali é um substantivo, viu? A procura. 12, diz assim. No texto, observamos 3 ocorrências do emprego do acento grave indicativo da crase. 1. Mandavam um moleque à farmácia. 2.
que eram associados ao ódio e à improdutividade. 3. Associados ao comportamento antissocial e à sensualidade pagã. Nesses casos, ocorre a junção da preposição a, mais o artigo definido a, tudo aquilo que nós estudamos. Os termos dessa frase que exigem a presença da preposição a são respectivamente. Aqui é uma questão que se aproxima muito de regência também, certo? Quem é que está pedindo o artigo aí? É a preposição. Quem é que está pedindo? É só isso, só isso. Ó, mandavam um moleque à farmácia. Quem manda um moleque a algo, ó. A farmácia. Quem pede a primeira preposição é o verbo mandar, certo? Quem pede a primeira preposição é o verbo. Então o item A está errado, o item D está errado e o item E está errado. Não podem ser. Ficamos entre o item B e o item C. 2. Que eram associados ao ódio, perceba, é associado a algo, ó, e à improdutividade. Então perceba que eu tenho um A aqui e o A aqui, ambos vindo do termo associado. Então, ó, mandavam, bacana, ódio não. Associados, ó. Vamos para a última. Associados ao comportamento antissocial e à sensualidade. Associados a isso e a isso. Então é o termo associado. Gabarito letra B de Bravo. Na questão de número 12. Próxima. Questão de número 13. Tem-se a expectativa de que futura revolução tecnológica culmine no desenvolvimento de inovações que abranjam de novos remédios. Criação de materiais artificiais que hoje se restringem apenas à imaginação. Preenche corretamente a lacuna 1, 2 e 3 da frase acima. Aí ele coloca aqui. A com crase, sem crase, A com crase. Bora lá, ó. Fácil, né? O primeiro espacinho aqui você só precisa saber. Futura é um termo feminino, ok? Futura revolução tecnológica. É um termo feminino. Uma coisa eu já sei, pode ter crase antes dele. Tem-se a expectativa de que a futura revolução tecnológica, culmine no desenvolvimento. Ninguém está pedindo preposição. Então, se não pode ter preposição, não pode ter crase. Perceba, preposição é condição necessária para que exista a crase. Condição necessária. Mas a condição suficiente é preposição mais artigo, certo? Condição, melhor dizendo, né? Voltando. Condição necessária para que se haja crase é preposição mais artigo. Condição necessária, preposição mais artigo. Condição suficiente está associada à figura só da minha preposição, ok? Perfeito. Aí ele coloca aqui pra gente só o A e não pode, né? Só o Azinho aqui, então não vai crase aqui. Então já começou sem crase. Então risco item B, risco item C, ó. Próximo. Culmine no desenvolvimento de inovações que abranjam novos remédios, que abranjam de novos remédios a criação de materiais artificiais. Perceba, que abranjam algo, certo? Que abranjam novos remédios a criação de materiais artificiais. Ok, professor, ok. Esse Azinho aqui, ó, que poderia vir aqui, poderia ser um artigo, mas preposição aí não há, ok? Perfeito, preposição aí não há. 3. A criação de materiais artificiais que se restringem apenas à imaginação. Que se restringem apenas à imaginação, ok? Que se restringem apenas à imaginação. Que se restringem apenas a algo, à imaginação. Perfeito. Quem se restringe a algo. A preposição existe. O termo imaginação aqui pode receber a figura do meu, do meu artigo. Tranquilo? Tranquilo demais. Então ficou assim, ó. A primeira não pode ter crase, né? Como nós vimos, ó. Revolucionou a tecnologia. E já riscamos o item aqui de baixo, ó. A primeira não tem crase. Bacana. Deixa eu me apagar aqui, ó. A primeira sem crase. Bacana. Tem expectativa de que a futura revolução não tem crase na primeira. Então, risco o item B, risco o item C, risco o item E, que todos têm crase. Aí nós ficamos com essas duas assertivas aqui, ó. Ficamos com duas assertivas. O que foi que a gente viu? Culmine um desenvolvimento que abranjam novos remédios, a algo, a criação, então tem preposição. O termo criação é feminino, né? Então pode receber crase,
Não pode receber crase. Materiais que hoje se restringem apenas a algo. Então tem preposição. Imaginação é feminino, também pode receber crase. Então fica assim, ó. A primeira sem crase, a segunda com crase e a terceira com crase. Gabarito letra A, na questão de número 13, né? Próximo. 14 nos diz assim. Tu finges, dirás, não entender o que digo. Ora, afirmo que ninguém pode viver agradavelmente se não vive também virtuosamente. Coisa que não pode ocorrer com os brutos animais que limitam a seu bem ao alimento. Que limitam seu bem ou a seu bem ao alimento. Atesto com toda a evidência essa vida a que chamo agradável. Só será bem sucedida se estiver unida à virtude. Perfeito. Aí ele diz, em conformidade à norma padrão da língua portuguesa, as lacunas 1, 2 e 3 do texto devem ser preenchidas respectivamente por... Bora lá. Rapaziada, dá uma passada aqui no chat para ver como é que tá aqui a dúvida da galera. Ó, show de bola, show de bola. Meu parceiro Antônio perguntou. Deu certo, show, Antônio. O emprego aí é facultativo na questão de número 10, né? Na questão de número 10. Deixa eu me voltar aqui rapidinho na questão de número 10. Levar a panela à mesa, deve-se usar o refratário. Sim, ó. Seguinte, ó. Quem leva algo, né? Por exemplo, levar o frango à panela. Leva algo a algo, ó. Eu tenho uma preposição mais o termo panela. O termo panela, eu poderia colocar a sentença de uma oração. Panela é boa. Se eu digo panela é boa, se torna uma frase não aceita, né? Panela é boa, não. Panela é bonita, panela... Não, não. O termo tem que ter a figura do artigo, né? A panela é boa. A panela é legal. A panela brilha. Um exemplo, né? Pra gente trabalhar. Então aqui são obrigatórios, certo? São exemplos obrigatórios de crase. Voltando aqui. Show de bola, Antônio. Então acredito que sua pergunta foi sanada. William está perguntando, a banca IBFC é boa, professor? É sim, é sim. É bem interessante pra gente trabalhar, viu, Williams? É uma banca bem tranquila, bem interessante pra gente trabalhar. O Hudson Danilo pergunta, professor, explique novamente a 10, ficou confusa. Show de bola. Não seria a letra E? Bora lá. Vamos na 10 de novo, ó. Ele diz, só o segundo caso do emprego de crase é facultativo. Bora lá, rapaziada. Pois se ficou a dúvida, não pode existir. Ó, é porque aqui tem só um trecho, né? É só um trecho do texto, ó. Mas deixa eu colocar um contexto aqui, pra ficar mais legal pra gente trabalhar, ó. Levar a panela à mesa em vez de usar um refratário. Ó, quando eu digo assim, quando ele coloca levar a panela aqui, perceba, quem leva, leva algo, a panela, objeto direto, né, professor? É não. Cuidado com isso aí, ó. Cuidado. É porque tá sem um contexto, se torna um pouquinho mais complexo mesmo. Mas o que é que o texto diz? O texto diz que ele leva algo, certo? Ele tá levando aqui, sei lá, ele tá levando a comida, ó. Levar a comida à panela. Ele tá levando a comida até a panela. Vou desenhar a panelinha aqui, ó. Levando a comida à panela, ó. Levar a comida a algo, à mesa. Vou desenhar a mesa aqui também, ó. Perfeito? Então perceba, ele leva a comida a algo, a panela. Ele leva a comida a algo, à mesa. O termo panela é um termo feminino, perfeito? O termo mesa é um termo feminino, perfeito? Então perceba, ambas as sentenças são palavras femininas. Note que quem leva, leva algo a algo. Ele está levando aqui, ó, a comida à panela. Tranquilo? Tranquilo. Então se eu tenho um A mais A, é igual a com crase. Massa? Aí o item A ele diz, ó, os empregos estão corretos. Perfeito. Embora por razões distintas. Aí isso aí tá errado. Porque ambos seguem a mesma regra, ó. Preposição mais artigo. B. Só o primeiro caso está correto. Aí estaria errado. Aí o item C. Nenhum dos assentos deveria ser empregado. Aí tá errado também. Ambos devem ser empregados. D. Os empregos dos assentos estão corretos devido ao mesmo motivo. Ou motivos idênticos. Correto, ó. Por quê? Porque é preposição, advindo de levar. Quem leva, leva algo. A algo. Levou o frango, levou a carne à panela. E levou o frango ou a carne à mesa. Percebe? Tranquilo. Então, motivos idênticos. O item E diz só o segundo caso do emprego está correto. Aí não. Porque ambos seguem a mesma regra. Ó. Os dois estão corretos, certo? Tocar o barco. Voltando aqui, rapaziada, para a questão que a gente estava resolvendo,
que era a questão de número 14, né? Diz assim, ó. Vocês coloquem aí no chat, tá certo? Se dúvidas existirem, vocês vão colocando aí que a gente vai sanando aqui, ó. Coisa que não pode acontecer com os brutos animais que limitam... Aí ele quer colocar um definido bem aqui, ó. Seu bem ao alimento. Pergunta, limitam ao seu bem ou limitam o seu bem? Limitam o seu bem, ó. Limitam o seu bem, ok? Limitam o seu bem. Então uma coisa eu já sei, não pode ter A, não pode ter A. Fica assim. Atesto com toda a evidência essa vida a que chamo agradável. Quem chama, chama algo. A vida. Ele chama a vida de quê? De agradável, ó. Vida a que chamo agradável. O verbo chamar, ele solicita a preposição. Então, a vida a que chamo agradável. O que está acontecendo com esse azinho aqui? Esse a, ele vem antes do quê? Porque este a, ele é uma preposição. Show de bola? Ele é uma preposição solicitado pelo termo chamar, né? Chamo a vida de agradável. Esse azinho aqui, ó, vem antes do que? Tranquilo? Tranquilo. Então deveria ter um a que chamo agradável. O a aqui, como tá antes do que, não pode ter crase. Quem é o relativo que recebe crase? O a qual? Massa? O a qual? Tranquilo, professor. Ou as quais, né? As quais. Aí também receberia crase. Massa. Então aqui não vai crase, fica só o A. Aí, por fim, só será bem sucedida se estiver unida a algo, ó. Quem se une a algo. Unida a virtude. Virtude é importante. Faz sentido para você? Faz. Mas eu poderia dizer a virtude é importante? Poderia, então a crase aqui eu posso usar. Ele utilizou logo no item A, ó. Então ficou assim, o, a e a com crase. Perfeito, gabarito letra A, na 14. Próxima diz assim, questão número 15. O sinal indicativo de crase, vamos logo no nosso chat aqui de novo, ver se tem alguma dúvida da rapaziada, se deu bom. Show, bora lá. Diz assim, ó, já dei uma olhada na do Hudson, né? Panela bonita ficaria errada? O gabarito tá dando item show de bola. Antônio, parceiro, Antônio, seguinte, se tá como item você, por favor, faça a correção, beleza? Ou então nossos parceiros já vão fazer a correção aqui. Massa? Mas o gabarito correto é o item C, tranquilo? O item D, perdão, o item D. Os empregos estão corretos devido aos mesmos motivos. Massa? Show de bola. Aí o Antônio tá perguntando, panela bonita ficaria errada? Panela bonita ficaria errada. Seguinte, Antônio, vamos lá, vamos substituir por panela bonita. Questão número 10. Levar a panela bonita ficaria errada. Não, Antônio, ficaria errado não. Não ficaria errado não. Levaria crase do mesmo jeito, viu? Levaria crase do mesmo jeito. Perfeito? Então, ó, rapaziada, questão número 10, gabarito letra A, 14, gabarito letra A, 15. Diz assim, ó. O sinal indicativo de crase pode ser corretamente suprimido em item A. Nos permitimos fabricá-las a refeição dos nossos sonhos, ou a feição dos nossos sonhos. Nos permitimos fabricá-las a feição dos nossos sonhos. O que ele está pedindo? Poderia ser corretamente suprimido, ou seja, ele quer um caso facultativo, certo? Que é o caso facultativo. Quando eu digo assim, ó, nos permitimos fabricá-la à mercê, ou afeição, como está aqui, ó. Afeição indica o modo, é uma locução adverbial de núcleo feminino. Não posso suprimir, o item está certo. Só que ele quer aquilo que pode ser suprimido, né? O uso está certo, mas o item está errado, porque ele quer o quê? Ele quer aquele que pode ser retirado, ou seja, o que é facultativo. B. Não está à mercê. À mercê, locução adverbial, indica o modo. É o modo, ó. À mercê dos botânicos. Tal qual o item A, o mesmo uso. C. Não incorpora a árvore à atmosfera de nossos cuidados. Não incorpora a árvore a algo. Quem incorpora algo, ó, objeto direto, a árvore, a algo, a atmosfera de nossos cuidados, objeto indireto.
Eu tenho aqui a preposição solicitada, por incorporar. Quem incorpora, incorpora algo a algo. O termo atmosfera é um termo feminino. Coloca na sentença. A atmosfera é importante. Fica bom? Professor, fica meia bomba. Se tu colocar a atmosfera é importante, fica melhor? Fica melhor. Então o uso da crase está correto. A sentença está errada. Por quê? Porque ele quer... Lembre-se que ele quer aquela que pode ser suprimido. Apesar do uso estar correto, aqui eu não posso suprimir. Tranquilo? Porque aqui eu tenho uma crase obrigatória. D. Incapazes de trazê-lo a algo, ó. Preposição existe. Nossa domesticidade. Então diz assim, ó, nossa domesticidade é boa. Domesticidade é boa. Nossa domesticidade é boa. Faz sentido para ti, meu aluno? Lógico que faz, mas se eu dissesse a nossa domesticidade é boa, faria sentido? Faria também. O uso aqui ele é facultativo, então gabarito é a letra D. Até porque eu estou diante de um pronome. Pronome de que tipo? Pronome possessivo. Renunciamos assim às árvores. Ó, agora aqui está errado o uso, né? O uso no último caso está errado, ó. Porque quem renuncia, renuncia a algo. Renuncia às árvores. Isso aqui é o objeto direto, não poderia ter crase. Bacaninha? Então, questão número 15, gabarito letra D de doido. Bora lá. 16. A 16 tem um texto, ó. Texto pra gente trabalhar. Só que o nosso tempo já se esgota e a gente vai direto para a questão, certo? Diz assim, o elemento sublinhado em que se permita improvisação no meio introduz uma oração com sentido de termo, uma oração com restrição do termo anterior. Ele já colocou pra gente o segundo parágrafo, então a gente só precisa ir lá no segundo parágrafo. Ó, vamos pro segundo parágrafo. Bora lá, ó. É o que do segundo parágrafo? Embora as esculturas ficassem longe do público, elas foram vistas por artistas que visitavam Picasso. O diálogo do pintor com o escultor é constante. A escultura, diz a curadora Antentenk, adaptava-se ao temperamento inquieto de Picasso, que, olha esse que aqui, ó, se permitia improvisação no meio. Aqui esse que introduz uma oração subordinada adjetiva. De que tipo, professor? Tem pontuação? Tem pontuação. Com pontuação será explicativa, certo? Então ele introduz aqui uma explicação, ok? É uma oração com valor explicativo. Não é o tema desta aula, mas como a banca que cobrou vários conceitos, é importante que nós saibamos. Antes do que? Teve pontuação? Teve, então oração explicativa. Então, ó, lá na questão, a primeira sentença, ela é falsa, né? Porque ele diz, introduz uma oração com sentido de restrição. Não, dá com sentido de explicação. Restrição é sem pontuação, certo? Sem pontuação, restritivo. Com pontuação, explicativo. Tranquilo. Próxima. Sem prejuízo para a correção, o segmento sublinhado. Na década em que predomina o metal, pode ser substituída por a qual? E aí, pode? Ó. Por isso que está no nosso item, porque ele coloca A com crase. Poderia colocar isso? Não poderia. Não poderia por quê, professor? Porque perceba que aqui eu uso a preposição em. E olhe para mim, novamente eu vou fazer isso. Venha ao nosso quadro. Não caia nesse tipo de pegadinha. Não caia. As bancas vão tentar jogar isso aqui para você. Crase não pode ser preposição em, não pode ser preposição da, não pode ser preposição por, não pode ser preposição sobre, não pode. Tem que ser preposição a. Certo? Ele utilizou a preposição em ali. O que é que vai poder acontecer, professor? Até que ele utilizou o pronome correto. Ele utilizou um pronome relativo ali, ó. O qual. O a qual, né, no caso. Ele utilizou o pronome? Utilizou. Mas só que a preposição que ele utilizou foi a preposição em. Não pode. Uma coisa é utilizar a preposição a. Outra coisa é utilizar a preposição em. Bora lá para a questão. Na época em que? Não. Na época na qual, certo? Na qual, porque é em mais a. Não poderia ter crase aí. Aí ficou assim, ó, 1 está errado, 2 está errado. Só pode ser o item 3. O elemento que, em, que mora no quinto andar, é um pronome, certo? Com o papel de sujeito na oração. Sim, esse que desempenha a função de sujeito do verbo morar. Tranquilo? Tranquilo, até porque não é o único gabarito possível, né? Item é de escola, para a questão de número 16. Tranquilo? Massa demais. Bora a próxima. Questão de número 17. Diz o seguinte, ó. Marque a opção em que o uso da crase está incorreto. Bora!
Ah, fomos à praia. Quem vai, vai a, professor. Se vou a, volto da, professor, vai crase, não é verdade? Fui à praia, volto da praia. Então tá certíssimo. B, não devo nada a alguém. Você é legal. Já mete na regra do sujeito. Quem não deve nada a alguém. A preposição existe, ó. Aí eu quero saber se aceita artigo aqui. Então jogo o artigo aqui, ó. Pergunta, meu aluno, eu posso dizer você é legal? Posso, perfeitamente aceito. Mas se eu disser você é legal, é aceito isso? Lógico que não, lógico que não. Esse a aqui não pode acompanhar o termo você. Então aqui há um erro no uso da crase, ó. Encontramos nosso gabarito, letra B. Saímos às pressas indicam modo, tá certo. Assistir aquele filme, quem assiste, assiste a, no sentido de ver. Aquele é um pronome demonstrativo. Pronomes recebem sim a figura da crase. E o item é, ele só trabalha à noite, locução adverbial, lembra? À noite, à tarde, à esquerda, à direita, gabarito, portanto, letra B, porque ele quer a errada. 18, melhor dizendo, muitos consumidores não se mostram atentos a algo. Não se mostram atentos a algo. A necessidade. Então, deveria haver aqui a figura do artigo, né? Como eu tenho a palavra necessidade, atentos a algo, e a necessidade é uma palavra feminina, a mais a, ó. A com crase. Então, a primeira ação vai crase, né? De sustentabilidade do ecossistema. E não chegam a algo, a boicotar, ó. Não chegam a algo. A preposição existe, só que o outro termo é o termo boicotar, que é um verbo. Não pode ter crase. Empresas poluentes. Outros se queixam de falta de tempo para se dedicarem a alguma causa, certo? Certo. Como é que ficou aqui? A primeira sentença tem crase. A segunda é só a, não tem crase. A última sentença faz a regra do sujeito. Alguma pessoa é legal. Faz sentido para você? Faz. E se eu disser alguma pessoa é legal, não faz sentido? Não, meu amigo. Alguma pessoa é legal? Não. Alguma pessoa é legal. Então a última não tem crase. Ficou assim, crase, sem crase, sem crase. Gabarito, letra A, né? Crase, sem crase, sem crase. Letra A. 19. Meu tempo já está estourando. Diz assim, ó. Leia o texto. Mais que a passagem do tempo, reduziu a algo. Reduziu a condição de peça de antiquário. Meu aluno, pega o termo que você quer saber se aceita ou não o artigo e faz dele sujeito. Condição de peça de antiquário é importante. Condição de peça de antiquário é importante. Condição de peça de antiquário é legal. Faz sentido para você? O professor ficou meio ruim, não ficou? Ficou, então coloca o artigo. A condição de peça de antiquário é importante. A condição de peça de antiquário é legal. Perceba que eu tenho um A mais A, então é A com crase. Nesse tipo de questão aqui, a banca não vai te cobrar se é facultativo, se é proibido. Nesse tipo de sentença, ela não vai te cobrar. Ela vai te cobrar se é ou não facultativo diante dos pronomes. Por exemplo, nossa, por exemplo, você. Tranquilo? Massa demais, massa demais. Aí ele diz assim, a crase deve ser mantida sem que alguma outra modificação seja feita, substituindo o segmento sublinhado, ó, condição de peça de antiquário, por. Aí vamos lá, ele quer fazer a substituição disso por alguma das sentenças aqui. Vamos lá. Uma mera antiguidade de relevância. Substitui. Uma mera antiguidade de relevância é legal. Coloca o A. Há uma mera de... Não, não dá. Não dá para colocar um A, até porque já tem um artigo aqui, ó. O artigo 1. Então, o A1 tá errado. Item A tá errado. 2. Situação de documento ultrapassado. Situação de documento ultrapassado é ruim. Situação de documento ultrapassado não é bom. Faz sentido? Faz. Mas eu poderia dizer, a situação de documento ultrapassado é ruim? Poderia. A situação de documento ultrapassado não é boa? Poderia. Gabarito letra B, ó, porque eu posso utilizar, substituir, sem que haja prejuízo. C. Obras que interessaram aos museus. Eu posso dizer, obras que interessaram aos museus são boas. Posso dizer? Posso. Eu poderia dizer, as obras que interessaram ao museu são boas. Poderia dizer? Poderia também, professor. Então é a mesma coisa, né? Nananina não. Perceba que ele diz, poderia ser substituído sem nenhuma outra modificação.
Se eu fosse colocar as aqui, deveria ser as com crase, não se esqueça. D, do mesmo modo. E é do mesmo modo. Aqui eu deveria utilizar as, mas com crase. Perceba que ele diz, a frase deve ser mantida sem que haja nenhuma outra modificação. Só a troca. Qual é a única? É o item B. Próxima. Nossa saideira, questão número 20, diz assim. O direito de ter direitos se tornou, de fato, subordinado a algo. Subordinado a domínio. Opa, perceba que a palavra domínio é masculina. Então, ao domínio. Tranquilo? No primeiro caso, já posso riscar aqui, ó. Do mercado com risco progressivo de se cancelar qualquer forma de respeito a pessoas. Respeito a alguém. A preposição existe. As pessoas são importantes. Pessoas são importantes. Eu posso usar, professor? Posso. Então, eu posso utilizar a crase aqui. Vamos ver o que as assertivas nos mostram. Eu posso usar. Ele pode tirar? Pode. E deixar só a preposição? Pode. Mas se ele for utilizar, tem que colocar artigo, certo? Transformando os seres humanos em mercadoria e dinheiro. Esse mecanismo econômico perverso deu vida a algo, a um monstro. Eu não posso colocar a preposição aqui, ó, eu não posso colocar o artigo, melhor dizendo, porque eu já tenho um artigo aqui que é o artigo 1. Então aqui é só preposição. Então ficou assim, no primeiro caso, subordinado ao domínio, então ficou ao domínio. Posteriormente ficou com o risco progressivo de cancelar a forma de respeito a pessoas. Ele pode dizer só o a ou ele pode colocar o as, tranquilo? Ele vai utilizar um desses dois. Depois, o mecanismo econômico perverso deu vida a algo, a um monstro, só o azinho solto. Vamos ver o que ele colocou. Ao, perfeito, ao, perfeito. As com crase, as com crase. Ele utilizou o as com crase. Massa. Depois, ele utiliza o a sozinho, né? O a sozinho. Então, ficou assim, ó. E ainda tem a última análise, que é o 4, né? Ó. Impiedoso e apátrida, que acabara de negar algo, negar qualquer forma de desesperança, objeto direto, a alguém, ó. Quem nega algo, a alguém, as futuras gerações. Então, tem artigo aqui, tem preposição, então tem crase, ó. Ficou assim, ao, as com crase, a, sem a, melhor dizendo, né? Deixa eu só apagar esse daqui, esse item A aqui, ó. Porque ficou assim, ó. Ao, as com crase, a sem crase e as com crase. Gabarito, portanto, letra E. Porque tu lembras, né? Que na terceira foi só o azinho. Tá aqui, ó. Ao monstro. Já tem um artigo aqui. Eu não posso colocar um outro artigo nessa minha sentença. Beleza? Tranquilo demais. Tranquilo demais. Massa? Parceiro Antônio jogou aqui, colocou aqui pra gente o seguinte, ó. Só o segundo caso do emprego de crase está correto. O verbo levar, nesse caso, é transitivo direto. Ele está falando na questão de número 10, né? Na questão de número 10. Ó, parceiro, ainda em relação à questão de número 10. Seguinte, ó. Seguinte, em relação a essa questão, a gente não vale a pena nem a gente bater cabeça com ela não, né? Eu vou fazer assim. Eu vou dar uma analisada direitinho nessa questão, vou ver qual foi o gabarito da banca. Na minha visão, o gabarito realmente é este, né? Ó. Os dois recebem acento, estão corretos devido ao mesmo motivo, ou motivos idênticos, tá? Tá beleza? É o Antônio. Show de bola, Antônio? Na minha visão, né? É o gabarito correto, os dois estão corretos e seguem motivos idênticos, beleza? Mas de todo modo, se assim for disposto, né, pela banca um gabarito averso a esse daqui, faz parte, mas na minha visão, gabarito letra D. Beleza? Rapaziada, tem mais alguma dúvida? Clay, tem mais alguma dúvida aí, parceiro? Show de bola. Ele tá falando, ó, levar a panela, levar o prato, logo necessita de crase. A mesa, ao local, logo utiliza-se a crase. Show de bola, Antônio. Ó, porque é o seguinte, como tá um texto isolado aqui, tá o texto solto, eu não tenho como analisar friamente, foi o que eu te falei, né? Uma frase isolada. Mas imagina que eu digo o seguinte, ó. Eu vou levar o frango à panela. O que é que eu estou mostrando? Eu vou levar algo a algum lugar. Percebe que há a preposição? Como a palavra panela é uma palavra feminina, eu estou levando algo a algo, ó. A preposição mais o artigo antes da palavra panela.
Do mesmo modo, deve ser levar o frango, outro exemplo, ó, a algum lugar, a mesa feminino também, beleza? Este é o meu entendimento. Mas se porventura você tem um entendimento diferente, ou a banca teve um entendimento diferente, tranquilo também. Não entre em discussão. Massa? Show de bola? Tamo junto, rapaziada. Então é o seguinte, ó. Hudson Danilo, tamo junto, meu parceiro. Valeu o Antônio Mesquita também, nosso brother. Tamo junto. Hudson, Williams. E é isso aí, rapaziada. Acredito que são os que mais participaram aqui do nosso chat. O Antônio, Williams e o Hudson também, nosso parceiro, nessa nossa transmissão. Galera de casa, forte abraço para você, nosso acompanhante aqui do Objetivo Play. Espero por você na próxima oportunidade, certo? Não sei para que concurso vocês estão dispostos a entrar, né? Mas nós estamos aqui nesta aula dando sequência, de certo modo, a um estudo que nós já havíamos proposto. Espero que você tenha aproveitado essa aula e que ela tenha sido, sim, produtiva para você, certo? Em relação ao meu parceiro, quaisquer dúvidas que porventura venham a existir, na próxima aula a gente vem, bate um papo, tem aquela discussão maneira demais e a gente vai evoluir. O mais importante aqui é justamente isso, que você evolua no seu estudo, que você não seja passivo, que você tenha dúvidas mesmo, beleza? E eu tô aqui para tentar ajudar você e nós vamos juntos, toda a equipe do Objetivo, levar você à sua aprovação. No mais, forte abraço no seu coração, fique com Deus, valeu e até a próxima. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal,